Bom dia, São Paulo, bom dia, Brasil. Este é o Ação Urbana no Ar, ao vivo, pela Demais TV, ao vivo aqui de São Paulo. Demais TV, Sistema Brasileiro de Comunicação Social, Televisão Digital Interativa via web. Demais TV, presente em mais de 120 países e no Brasil com consistência em mais de 235 cidades. Demais TV, um mundo de possibilidades. E o Ação Urbana desta edição tem como tema uma frase, um pensamento do Pedro Henrique Marinho, que diz assim: há pensamento que são como orações. Seja qual for a posição do corpo, a alma se encontra de joelhos. E para participar do nosso programa hoje, para conversarmos sobre um projeto de grande relevância social, não só para a nossa cidade, mas para todo o nosso país, recebemos a hematologista e hemoterapeuta doutora Ana Sinira Franco Marré. Doutora Ana Sinira, bom dia. Bom dia, obrigada pela oportunidade, né? Eu estou feliz porque eu acho que é importante a gente falar sobre o tema de hoje, sobre doação, né, que é uma coisa pouco explorada ainda no nosso meio, né? E doutora Ana Sinira, ela, deixa eu pegar minha colinha aqui, a doutora Ana, ela hoje está no Ação Urbana representando a AMEL para falarmos da campanha realizada pela AMEL sobre doação de medula óssea. A AMEL, ou AMEL, é a Associação de Medula Óssea do Estado de São Paulo, uma OCIP, né, uma organização da sociedade civil de interesse público, composta por um grupo de pacientes, familiares de pacientes e voluntários, profissionais da área de saúde, e possui o apoio técnico do Hemocentro da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo. Ela foi fundada em 2002, a partir de uma dificuldade, aliás, a partir da dificuldade vivenciada por pacientes e seus familiares em encontrar um doador de medula óssea compatível. A AMEL foi pioneira em assumir o compromisso de mudar essa situação. Naquele ano havia somente 12 mil doadores no registro nacional, o que tornava praticamente nula a chance de se encontrar um doador. E aí, doutora Ana, hoje tem esse número? Saímos de 12 mil doadores no registro, no cadastro nacional, e hoje temos quanto? Temos 2.300.000, né? Maravilha. Melhorou muito. Eu tive a oportunidade de começar, né, na AMEL, e tem uma médica que começou, que foi a grande organizadora, a doutora Carmen. E a gente saía em várias campanhas e eram 500, 600 mil cadastros, voltava e aquilo foi crescendo. Eu acho que foi um estímulo muito grande. Aí todo mundo começou a se mexer e a gente conseguiu chegar nesse número que hoje já proporciona doadores brasileiros para os nossos pacientes, né? Que antes a gente não conseguia achar. E hoje já tem uma certa chance grande de achar doador no nosso próprio meio. Que maravilha, maravilha. Doutora Ana, né, qual a maior dificuldade, na verdade, para se encontrar um doador? É o medo ou é a desinformação? Para fazer doação de medula, a compatibilidade ela já é difícil, né? É uma grande a dificuldade. Para cada 100 mil você acha uma semelhança, né? Como nós mesmos somos todos diferentes, né? Mas eu acho que o medo maior é mexer, falar em sangue, doar medula, vai perder medula. As pessoas misturam, às vezes, medula óssea com medula espinhal, neurológico. Acho que vai tirar um pedaço. Então, vai ficar sem mexendo na medula, vou perder o movimento. Vai perder o movimento. Coordenação motora, né? O medo. Né? Acha que é cirurgia, que vai no centro cirúrgico. Até existe uma forma, mas não perde nada. É como uma doação. Na verdade, a gente vai tirar um pouco daquilo que você tem a mais para dar para outro, né? Porque o sangue ele volta a produzir, a medula também. Então, se você tirar um pouco, o organismo repõe aquilo. Então, você não tem uma perda, né? É um dentinho de leite. A gente tira, vai nascer outro. Porque assim... Eu gostei disso, gostei. Porque o nosso programa ele tem um alcance, né, como nós falamos, através da Demais TV, para vários países do mundo. Tem uma comunidade que um amigo tem divulgado bastante em Portugal. E aí, assim, ao longo de todo o nosso país, que não é um país, é um continente, né?
cerca de 235 cidades, essas pessoas também podem fazer o cadastro, não é verdade? Não só os que estão nos grandes centros. E esse cadastro ele é feito de que forma? Através da internet? Ou tem que ser um ponto específico? Como que a coisa funciona? Não dá para ser pela internet. Na verdade, a ideia do cadastro é só... A pessoa tem que comparecer, pode ser aqui no Hemocentro da Santa Casa, tem o Hemocentro do Hospital das Clínicas, que fazem esse cadastro. Por quê? Porque, na verdade, você coleta uma amostra de sangue, né? Você se inscreve nesse registro de doadores de medula. Então, você tem que ter um documento, você vai assinar um termo que pode colocar seus exames, né, à disposição do REDOME, que é o registro de doador. E aí, a hora que você concorda, vai colher uma amostra de sangue. Um tubinho, não é doação nem nada, é uma amostra como se fosse um exame. E esse exame é que vai ser feito a sua tipagem, chama tipagem HLA, e que é encaminhada para o REDOME. REDOME é o registro de doadores de medula óssea, né? Bacana. O REDOME, só para completar, ele vai cruzar esses dados com o REREME, que é o registro de receptores de medula. E só quando houver a compatibilidade é que esse doador é convocado para ser avaliado melhor. Então, o primeiro momento é só... Eu acho que é só doação mesmo, né? Estar apto a doar, né? E aí, nesse pensamento da solidariedade, do desafio, porque, na verdade, se você tem o medo, tem essa desinformação, há um desafio aí, duplo. O nosso, de informá-lo, de convencê-lo a participar da campanha. Primeiro. O segundo é você enfrentar o seu medo, porque uma bobagem, como a doutora colocou, é algo simples, está ao nosso alcance, e durante o programa hoje nós vamos colocar quais são os critérios básicos para a participação, e já de pronto vamos colocar o site aí, pedir para a nossa produção para nos colocar o site da AMIL, é www.amil.org.br. E aí vocês têm a chance de ter mais informações e também de participar da campanha. Que a campanha ela vai ser no próximo sábado, dia 22, na escola de samba, na quadra da escola de samba da Vila Maria. Correto, doutora? Correto. E aí? Me fale dessa campanha. Como a gente funciona? A gente leva vários voluntários, é uma energia super boa, porque as pessoas vão... Tem um grupo de voluntários para orientar, para dar palestras, tem os voluntários que fazem o cadastro e tem o pessoal da enfermagem que colhe a amostra, né? Então, as pessoas que forem precisam levar um documento, né? Com foto, um RG, carteira de habilitação, carteira de trabalho. Só desses que sejam... que tenham foto e tudo, é o suficiente. Tem que ter maior de idade, né? A gente pede que tenha também até 54, 55 anos. De 18 a 54 anos, né? Isso. E só, na verdade. Lá, o que eu acho legal da nossa campanha é que há palestras. Então, a gente reexplica tudo o que acontece, como é que é a doação, quais são os riscos, quais são os benefícios, se é que há risco, né? Mas, assim, todas as etapas para a doação. Só depois dessa entrevista, dessa orientação, é que a pessoa vai fazer o cadastro. Tá. Então, é assim, eu acho que as pessoas têm medo, elas perguntam, e dependendo do que elas sentirem, elas podem ou não cadastrar, né? Entendido. E aí sim, o Ação Urbana vai fazer seu primeiro intervalo, mas antes eu trouxe um texto bem engraçadinho para você que está teimando em não participar, que você participe da campanha aí. Então, assim, você se organiza pelo site da AMIL, www.amil.org.br. Pedir para a produção colocar aí sempre o site aí, na fala da doutora Ana Sinira. E assim, doutora Ana, é sábado agora, dia 22, mais uma vez na quadra de samba da escola da Vila Maria. E aí, qual é o horário mesmo? Das 8 às
16 ou 14? Tá. Vamos ter que confirmar. Então nós vamos confirmar agora no intervalo e a gente passa as informações aí para vocês. E aí, que bonitinho, que diz assim: não tenha medo de dar um grande passo, caso ele seja recomendável. É impossível atravessar um abismo com 2 saltos pequenos. Pense nisso. Agora em São Paulo, 11 horas e 18 minutinhos. A Ação Urbana volta já. Hey, I think you dropped this. Ação Urbana de volta, ao vivo, pela Demais TV, diretamente dos estúdios aqui em São Paulo. E recebemos hoje a doutora Ana Cineira Franco Marré, hematologista e hemoterapeuta. E o tema de hoje do Ação Urbana é uma frase, um pensamento do Pedro Henrique Marinho, que diz: há pensamento que são como orações, seja qual for a posição do corpo, a alma se encontra de joelhos. E aí, doutora Ana, nós deixamos algumas informações, alguns dados pendentes do bloco passado. E aí, vamos lá. Sobre a campanha da AMIO, que você pode colher maiores informações pelo site www.amio.org.br. Para se fazer o cadastro, então, do... como que se chama, doutora, que eu falei? De doadores do Redome, que é o cadastro de doadores registro de doadores de medula. O registro de doadores de medula óssea, correto. Então, para se cadastrar, o que é preciso? Ter entre 18 e 54 anos, estar com bom estado de saúde, levar o RG e o CPF, fornecer os dados cadastrais e 2 telefones para contato, para confirmação. Não é necessário estar em jejum e colher 10 ml de sangue. As maiores dúvidas, as maiores perguntas que são recebidas pela AMIO: diabéticos pode doar? Sim. Pessoas com pressão alta, os hipertensos podem doar? Também sim. Tem peso mínimo para ser um doador? Não. E como posso ser um doador? Pode se dirigir ao hemocentro mais próximo da sua cidade e se cadastrar. Correto, doutora? Perfeito. É isso. Vamos lá. Fazendo a lição de casa hoje ao vivo aqui pela Demais TV. Eita, Ação Urbana. Ó, a campanha de doação de medula óssea, então, dia 22, sábado, na quadra da Escola de Samba Unidos da Vila Maria, Rua Cabo João Monteiro da Rocha, 448, no Jardim Japão. Então, sábado, dia 22, das 10 às 16 horas, 4 horas da tarde. O telefone da AMIO, 2170
1767000, www.amio.org.br. E aí, assim, tem um texto engraçadinho, uma piadinha, que é para participação de vocês aí, que diz assim, doutora Ana Cineira, olha que bonitinho. Uma senhora muito pobre telefonou para um programa cristão de rádio pedindo ajuda. Um bruxo do mal que ouvia o programa resolveu pregar uma peça na senhora. Conseguiu o endereço, chamou seus secretários e ordenou que fizesse uma compra e levassem para a mulher com a seguinte orientação. Quando ela perguntar quem mandou a doação, responda que foi o diabo. Ao chegarem na casa, a mulher os recebeu com alegria e foi logo guardando todos os alimentos, foi logo guardando a doação. E os secretários do bruxo, conforme a orientação recebida, lhe perguntaram: mas a senhora não quer saber quem enviou essas coisas? E a mulher, em toda a sua simplicidade, respondeu: não, meu filho, não é preciso, porque quando Deus manda, até o diabo obedece. Perfeito. Bonitinho, né? Legal. E aí, pessoal, vamos obedecer? Olha lá, www.amio.org.br. A campanha é sábado, dia 22, das 10 às 4 da tarde, na Escola de Samba da Vila Maria. E aí, doutora, há muita resistência mesmo quanto à participação, não só específico agora, assim, a senhora trabalhando com população diretamente, com o público no geral, a senhora sente muita essa resistência nas pessoas? Eu acho que sim, eu acho que as pessoas têm medo, né, do desconhecido, basicamente. Então, tudo que é diferente gera uma ansiedade, né? E eu acho que, tendo tudo explicado, eu acho que a gente consegue minimizar esse medo que vai ser de doar, alguma coisa assim. A doação mesmo, eu sinto muito quando são os irmãos, os parentes, né? Que, na verdade, eles acabam sendo necessário a doação, né? Independente se quer ou não, né? Vai doar, né? Dependendo do olhar da coisa em si, passa a ser vítima da situação, né? Fala, oh, meu Deus, né? Não é o que necessita da doação, né? Mas é quem está doando, né? Ele vai doar para o irmão, e tem situações muito legais de uma harmonia, de um relacionamento legal. E eu acho que por essa doação, perde-se um pouco o medo. Quando a gente vai nas campanhas externas, o medo, assim, tem o que vai acontecer com eles. Então, essa entrevista que a gente faz, essas explicações antes da pessoa se cadastrar, é muito legal, porque a hora que você se cadastra, pode ser que você nunca seja chamada, porque a compatibilidade é 1 para cada 100 mil. Mas pode ser que você seja chamada. E aí, eu acho legal você saber que você vai doar, porque se ser chamado e falar, não vou, eu acho que é até ruim para você, assim, para a pessoa. Então, acho que é legal estar definido isso que você quer doar mesmo, né? Sem dúvida, e ter a chance, né? A oportunidade, na verdade, de dar certo, de poder concretizar essa doação, porque salvar uma vida não é um privilégio para todo mundo, né? Então, assim, acho que a gente tem que participar, na verdade. Generosidade é a palavra. E aí diz assim, o Oscar Wilde diz que viver é a coisa mais rara do mundo. A maioria das pessoas apenas existe. E aí tem uma outra doutora que diz assim, a poetisa Cora Coralina: o que vale na vida não é o ponto de partida, e sim a caminhada. Caminhando e semeando, no fim terás o que escolher. E aí, quando a gente idealiza uma campanha, quando a gente participa, né, aceita o convite, né, amando de Deus, que a gente não é bobo, aí a gente aceita o convite e participa, a gente não tem que pensar no resultado. Eu não sei se vou ser compatível ou não, então eu não vou fazer. Mas não sei, sendo compatível vai fazer a doação, mas será que vai dar certo? O resultado final não depende da gente, né? Não é a nossa responsabilidade. A nossa responsabilidade, o nosso papel é participar. Né? A gente dá a nossa contribuição. E no mais, acredito que tudo vai ser acrescentado. Estou errado, doutor? Não, eu penso igual também. Eu acho que a ideia é ajudar, né? Então, se você puder colaborar de alguma forma, não tem
nada vai dar errado, né? Mesmo que o transplante não dê certo, a doação não acabe salvando uma vida, mas é a oportunidade que aquela pessoa tinha, né? Que se não tivesse você, não teria essa oportunidade. Então, eu acho que a gente pode até depois, se quiser, explicar como que é a doação simplificado, até para as pessoas se sentirem mais à vontade, né, de se cadastrar, que eu acho que é uma coisa interessante, né? Beleza, vamos fazer isso então no nosso próximo bloco. E nós recebemos então, mais uma vez, a doutora Ana Sinira. Antes de chamarmos o nosso próximo intervalo, pergunta que não quer calar. Qual a diferença entre hematologia e hemoterapia? Vamos lá. Na verdade, hematologia é um médico que faz o tratamento de anemias, leucemias, as doenças linfoma, do sangue. Doenças do sangue, né? O hemoterapeuta, na verdade, a maioria tem uma formação hematologista, que eu fiz hemato, mas mexe mais com a parte de banco de sangue, de coleta de medula, de transfusão de medula, na parte do transplante, na qualidade do sangue, na doação de plaquetas, tem vários. Então, ele mexe mais centrado nessa parte das doações, seja de sangue, seja de medula e essas coisas, né? Não tanto direto na doença do paciente. Perfeito. E a senhora, como uma hemoterapeuta, a oração, a fé, o pensamento positivo, com relação à doença em si ou ao tratamento, né, das doenças relacionadas ao sangue, é importante? É importante. Tem o seu significado? Eu particularmente, né, eu acredito muito na força do pensamento. Acho que a mente da gente é muito poderosa, a gente tem capacidade de usar, acaba usando até pouco. E na experiência eu vejo isso. Tem muitas pessoas que vêm com o pensamento, vai dar certo e vai tudo muito bem, né? E as pessoas, aquelas menos otimistas, digamos assim, muitas vezes, começa as coisas mais atrapalhadas, demora, atrasa um dia. Não que vai dar errado, mas dificulta o processo, né? Então, eu acho que além a fé, o pensamento, ele leva a gente. Eu acredito nisso. É isso. Então, gente, essa é a doutora Ana Sinira Franco Marré. Ela hoje representa aqui no Ação Urbana a AMIO, né, cujo site já divulgamos bastante, que é o amio.org.br. E a doutora Ana Sinira está conosco hoje para nós batermos um papo acerca do pensamento do Pedro Henrique Marinho, que diz: há pensamento que são como orações. Seja qual for a posição do corpo, a alma se encontra de joelhos. Agora em São Paulo, 11h31. O Ação Urbana volta já. Hey, I think you dropped this.
Ação Urbana de volta. E aí, lembrando a você, hoje lembrando para você que está acompanhando, você que está chegando agora, no nosso programa de hoje tem como tema um pensamento, uma frase do Pedro Henrique Marinho, que diz: há pensamento que são como orações, seja qual for a posição do corpo, a alma se encontra de joelhos. E recebemos hoje a hematologista e hemoterapeuta doutora Ana Cineira Franco Marré. E antes passamos a palavra para a doutora Ana, eu queria ler aqui um outro pensamento e até em consideração e homenagem à doutora Carmen Vergueiro, que é presidente da AMIO, e diz assim: acredite nas pessoas, naquelas que possuem algo mais, aquelas que às vezes a gente confunde com anjos e outras divindades. Digo daquelas pessoas que existem em nossas vidas e enchem nosso espaço com pequenas alegrias e grandes atitudes. Falo daquelas que te olham nos olhos quando precisam ser verdadeiras, tecendo elogios, que pedem desculpas com a simplicidade, o carinho e a inocência de uma criança. Pessoas firmes, verdadeiras, transparentes, amigas e até certo ponto ingênuas, que com um sorriso, um beijo, um abraço, uma palavra já nos faz feliz. Aquelas que erram, mas que também acertam, que não têm vergonha de dizer não sei, aquelas que sonham, aquelas amigas, aquelas que passam pela vida deixando sua marca, que deixam saudades, aquelas que fazem a diferença. E a doutora Carmen Vergueiro, organizadora da AMIO, a fundadora, que é uma ONG, na verdade não é uma ONG, é uma OCIP, uma organização da sociedade civil, e que tem hoje o objetivo de difundir campanhas de doação de medula óssea e reforçar o cadastro do REDOME, que são os doadores, de medula óssea. E agora, na próxima semana, no próximo sábado, no dia 22, aliás, nesta semana ainda, o último dia da semana, no dia 22, das 10 às 16 horas, haverá campanha de doação de medula óssea na escola, na quadra da Escola de Samba da Vila Maria, Rua Cabo João Monteiro da Rocha, 448, no Jardim Japão. E maiores informações no site da AMIO, www.amio.org.br. Engraçado, né, doutora? AMIO é A-M-E-O, né? E se nós colocarmos um hífen aí, um tracinho, AMIO, né? Mesmo de amar. E o interessante é que só se faz bem feito quando se ama, quando gosta do que faz, né? Não tem segredo para isso, né? Não, eu acho que você tem que gostar do que faz, aí as coisas vão bem, né? Vão mais harmoniosas, né? Mesmo as dificuldades, elas passam mais tranquilas, né? E o interessante, gente, a propósito da ação urbana, né? A doutora Ana Cineira, já de pronto, já senti que abraçou a causa, porque, né, médica que trabalha com as doenças do sangue no dia a dia, e ela disse agora no bloco passado, em resposta a uma pergunta minha, que é importante ter o pensamento positivo, é importante acreditar, é importante lutar, né, doutora? E isso também faz a diferença. Pode ser que não seja o resultado, pode ser que lá na frente não seja o mais importante, mas é importante ser positivo, é importante acreditar. E facilita o processo, né? Facilita, disse, eu acho que facilita tanto as coisas, eu acredito, a darem certo, como flui melhor. Eu acho que as pessoas ficam mais tranquilas, né? Eu acho que você tendo essa fé, crendo, né, no pensamento positivo, os problemas geralmente eles não são tão pesados, né? Uma vez falaram, né, assim, dá importância às coisas que são realmente o peso, quem dá somos nós nos problemas, né? Então, se você não pesar tanto, ele não vai ser tão, né? Não vai te incomodar tanto. Então, acho que isso que a mente, né, a ideia ajuda, né? E muitas das vezes damos o peso maior do que as coisas realmente valem, né? Com certeza, tem, né? Com certeza. E aí, doutora Ana Cineira, assim, Ludwig van Beethoven, nada mais, nada menos, disse assim que há 3 tipos de pessoas: as que têm sorte na vida, as que querem e as que perseveram e as que sabem
amar de verdade. E aí, aquela que ama de verdade, né? Que tem um amor incondicional ao próximo. Ama porque ama e acabou. É a nossa lição, é o mandamento de Deus, amar o próximo. Como é o processo disso da doação em si, né? Por exemplo, nós sabemos agora, pelas orientações da senhora, então, que comparecendo a alguns centros de hematologia com RG, CPF, um documento de identificação, sendo maior de 18 anos e menor de 54, em pleno gozo das suas faculdades mentais, né? Num bom estado físico, aí você tira 10 ml para fazer a tipagem, para participar do cadastro do Redome. Participando, houve uma compatibilidade, e aí? Como que a coisa ocorre? E aí dá um frio na barriga, né? Não, aí o doador é convocado a comparecer, geralmente no hemocentro, em algum local. E aí sim ele vai passar por uma avaliação médica, né? Ele é feito todos os exames necessários, desde sorologias de hepatite, porque a doação de medula é uma doação de sangue, então precisa ter todos os marcadores de sorologias, hepatite, HIV, sífilis, vários exames. Na verdade, o bom do doador é que ele faz um check-up, né? Vai colher hemograma, função renal, faz toda uma avaliação clínica. Estando apto para doar, aí ele vai ter que... É colocado a ele duas formas de doação. Uma é doação da medula propriamente dita, da bacia, da medula óssea, que fica dentro do osso, né, da gente, através de uma punção, faz uma anestesia, o doador vem, interna, faz uma anestesia geral, ele apaga. E aí, com umas agulhas, a gente punciona a bacia dele, não tem corte, não tem ponto, é uma agulha, e aspira um pouco da medula dele, que a gente tem, né, em grande quantidade na bacia nossa. Então, essa quantidade que tira, em questão de algum tempo, um mês ou pouco, já vai começando a refazer como sangue, então não vai ter uma perda. Essa medula que é retirada, ela é transfundida, ela é colocada na veia do paciente. E o legal é que se descobriu que essas células, elas têm um tropismo, elas voltam a grudar na medula do paciente. E aí elas repopulam a medula do paciente e tirando a doença de base que ele tinha, uma medula nova. O doador volta para o quarto e tem alta hospitalar, às vezes no mesmo dia, né? Essa é uma forma... eu acho que assim, menos frequente, né? Quer dizer, faz-se Por exemplo, se fez de manhã, vai 7h30 da manhã, está fazendo, iniciando o procedimento, por exemplo, final da tarde, noitinha está indo embora. Isso. Quando existem vários protocolos, alguns lugares passam a noite até por conta até do doador se sentir mais seguro de não ir embora, mas tem doador que vai embora no final do dia, né? Porque fez anestesia, no dia seguinte vai embora, mais por precaução, né? Inclusive, crianças fazem essa doação porque criança não fica parada. Então, quando vai doar para o irmão ou alguma criança, normalmente faz anestesia e coleta dessa forma. Eu gosto de comentar de criança porque a gente vê que é uma coisa que pode ser feita até em uma criança menor, sem uma preocupação, né? Que eu acho que é uma boa referência. A outra forma de doar, ela é um pouco mais simples, você colhe através de máquinas que tem em hemocentros, que você dá para o doador uma medicação que vai aumentar a produção de células da medula dele. Porque a gente só tem essas células jovens na medula. Com essa medicação, você estimula a medula a produzir mais e elas saem da medula e circulam pelo organismo, né? Elas são soltas. E aí a gente pega uma veia, punciona um acesso, e tem as máquinas que esse excesso de célula também é coletado para uma bolsinha. E essa bolsinha que é encaminhada para o paciente. Então, essa chama coleta de célula periférica, né? Porque não é no central, na medula, é periférica. Esse paciente, então, nem interno, doador, desculpa. Ele vem, toma as injeções para estimular. No 5º dia, ele vai para a máquina, fica lá 4 horas, 3, 4 horas no máximo, tira o acesso, está tudo bem, vai embora para casa. É mais tranquilo ainda e
E os riscos aí é como se fosse doar um sangue, uma plaqueta, não tem... E há casos, doutora, uma curiosidade agora falando, né? Há casos do mesmo doador poder doar para mais de uma pessoa? A gente tem uma doadora, acho que Sueli, ela era de Santos, e ela doou 2 vezes, foi chamada, ela tem um HLA, que é uma tipagem comum, né? E ela foi chamada 2 vezes, uma vez ela doou para uma pessoa, outra vez doou para o outro. E, ironicamente, o irmão dela tinha leucemia, ela não era compatível, mas ela foi para outros dois doadores, e ela, no início da AME, ela ia com a gente, ela era voluntária, sabe? Acho que depois a vida vai mudando um pouco, né? Mas, só para completar, também irmãos, às vezes, precisam doar mais de uma vez. Então, você doa, não tem problema nenhum, porque depois doa de novo e repõe de novo. É como tem gente que doa sangue, né? A cada 3 vezes por ano. Vai repondo, não tem estresse. E olha, doutora Ana Cineira, que bacana. Diz assim, amar nada mais é do que despertar naquele a quem amamos... vamos lá. Amar nada mais é do que despertar aquele a quem amamos para toda a grandeza de que são capazes. Que bonitinho. E aí diz assim, a gente recebeu um e-mail aqui que diz, olha, doutora, tinha um amigo que fez tratamento de câncer no pulmão na Santa Casa de São Paulo durante 1 ano e meio. E durante 1 ano e meio eu acompanhei. E nesse tempo fiz também um trabalho voluntário. E conhecendo a Santa Casa, estarei indo lá também para me prestar a doação. E quem sabe posso ajudar. E quem conhece sabe o trabalho que tem que ser ajudado. E não penso em 2 vezes. Gostei muito desse seu trabalho e prestarei os meus favores e assino como presbítero José Nilton da Igreja Assembleia de Deus. Conte comigo, doutora. Que bonitinho. Obrigada, viu? Foi despertada. Legal. Tá ok. Márcia dando informação aí que nós vamos lá já para o nosso próximo intervalo e voltamos já com a ação urbana para o nosso último bloco. Cell phone. Oh, God, I don't have look at yourself. What are you offering? Is this a thief's uniform? Oh, you see all these people standing around here? Why am I the one? I'm sorry, homie, okay? What? Don't make this a big deal. Just give it back, okay? Did you see me? Yes, you know, I just know you took it. Where are your witnesses? Look at Where are your witnesses? Did you see me? Did you see me? Hey, you left us in the bathroom. Ação Urbana de volta, agora em São Paulo, 11 horas e 47 minutos. Ação Urbana ao vivo nessa manhã de terça-feira, nublada, uma garoinha aqui em São Paulo. E aí nós temos como tema hoje um pensamento, uma frase do Pedro Henrique Marinho, que diz: há pensamento que são como orações, seja qual for a posição do corpo, a alma se encontra de joelhos. E recebemos a doutora Ana Cineira Franco Marré, hematologista e hemoterapeuta. E agora no intervalo, conversando com a doutora Ana Cineira, a doutora Ana me disse que
temos hoje no Brasil 1.800 pessoas cadastradas e aguardando, então, o transplante de medula óssea. Não, na verdade, temos 1.800 pacientes, né, pessoas doentes que precisam do transplante. Então, eles são inscritos. O primeiro passo nesses pacientes dessa doença é procurar na família. Por quê? Porque a semelhança é maior nos nossos parentes próximos. Uma vez não tendo essa compatibilidade familiar, eles vão para esse registro de doadores. Então, quanto maior o número de doadores, maior a chance deles. Então, a gente ainda tem 1.800 que aguardam o transplante. O transplante, uma compatibilidade. Não são 1.800 pessoas que são lá cadastradas para fazer doação. Não, é ao contrário. São 1.800 receptores. Na busca de doador. Esperando uma chance de cura. A gente consegue procurar também em registros fora do país, né? Existe isso, o INCA, que é a entidade governamental que faz... ele faz isso, só que demora, tem um custo muito alto e demora. E esses pacientes, alguns não podem esperar tanto tempo. Demora 1 mês, 2 meses para chegar a medula, e esse às vezes é o tempo que não dá para a doença aguardar. Não dá para esperar, né? Então, eu acho que é legal a gente estar sempre aumentando esses doadores, possíveis doadores, para a gente poder ajudar essas pessoas, né? Tá. E aí vamos só relembrar aí, vamos fazer o trabalho de prestação de serviços. Nós falamos então da campanha de doação de medula óssea da AMIO. Para maiores informações, o site da AMIO é amio.org.br. A campanha de doação de medula óssea, ela ocorrerá, né, na verdade, dia 22, agora, próximo sábado, das 10 às 16 horas, na Escola de Samba Unidos da Vila Maria, Rua Cabo João Monteiro da Rocha, 448, no Jardim Japão. Para se cadastrar, é necessário ter entre 18 e 54 anos, estar em bom estado de saúde, levar RG e CPF, fornecer os dados cadastrais e 2 telefones para contato. Não é necessário estar em jejum e colher 10 ml de sangue. As questões mais formuladas para a AMIO diabéticos podem fazer a doação? Sim. Pessoas com pressão alta, os famosos hipertensos, podem? Também. Tem peso mínimo para doação para os doadores de sangue? Não. Como posso ser um doador? Dirigindo-se ao hemocentro mais próximo da sua cidade e se cadastrar. Ou através da campanha, então, que nós estamos divulgando no próximo sábado, dia 22, às 10 horas. Correto, doutora? Perfeito. Doutora, e aí estamos chegando ao finalzinho do nosso programa, mas eu não queria deixar de falar sobre a AMIO, a Associação da... Deixa eu pegar minha colinha aqui. Associação da Medula Óssea do Estado de São Paulo, uma OCIP, uma organização da sociedade civil de interesse público, composto por um grupo de pacientes, familiares de pacientes, voluntários e profissionais da área da saúde. E aí foi fundada pela atual presidente, que se encontra na Espanha, não é isso que você vinha falando? Tá. E aí, mas a Demais TV, o Ação Urbana, chega lá, né? Então, doutora Carmen Vergueiro, ela pode assistir aí a doutora Ana Sinira falando da AMIO no Ação Urbana. E nós lemos até um texto para ela, porque a doutora Carmen Vergueiro, como a doutora Ana Sinira, são pessoas que acreditam nas pessoas e com fé, com pensamento positivo, a gente tem certeza que a AMIO vai para frente e que a campanha vai ser um sucesso. Temos que acreditar, né? É verdade. Não é difícil, não é caro, é acreditar. Não, né? Eu acho que é só acreditar e vamos embora. O que eu queria comentar também é assim, que para cadastrar pode ser, se não puder ir na campanha, então nos hemocentros no horário de atendimento normal. De atendimento, das 7 às 6, durante a semana, aos finais de semana também, né? Então, às vezes não consegue ir justo nesse sábado, mas não é motivo, né? Não ir, para não ir, né? Ah, não, sábado agora eu vou estar de plantão, vou estar trabalhando, não posso fazer. Não, pode ir na segunda, na terça, no outro sábado, né? E importante participar. Outra coisa que eu acho interessante comentar é só detalhe, mas assim, 2 telefones, por quê? Porque
porque esse doador precisa ser achado. E às vezes ele muda de cidade, muda de casa, muda o celular, então a gente pede uma referência para tentar localizar, porque quando ele é compatível, ele pode ser daqui 3 anos e estar em outro lugar, outro celular, né? Não, bacana, interessante, bem inteligente essa iniciativa, porque a pessoa mudou, você não tem mais os contatos da pessoa, mas você deixando o telefone de alguém próximo, né? Que essa pessoa acabou não mudando também, e essa pessoa entra em contato, então a AMIO, obviamente, entra em contato com essa pessoa e essa pessoa entra em contato com você. É uma chance a mais, uma chance a mais, e todas as chances são louváveis, é isso aí. E quanto mais você participa, maior é a chance daquele de se curar. E lembrando, então, o que a doutora Ana Sinira falou, eu acho importante agora frisar isso. Há no Brasil, então, 1.800 pessoas com câncer, né, de medula óssea, aguardando a chance de você aí participar, e você sendo compatível, essa pessoa aguarda a chance de ser feliz na vida, mais um pouquinho. Com certeza, de renascer, né? De renascer. Beleza. Doutora Ana, gostaria muito de agradecer a sua presença, dizer que a Ação Urbana está à disposição, viu? Para divulgar mais os trabalhos, aí, participar das campanhas. E gostaria que a senhora fizesse as suas considerações finais. Primeiro eu quero agradecer também, né, a oportunidade, porque eu acho que dessa forma a gente consegue abranger até um maior número de possíveis doadores, né, por vários meios de comunicação, né. Eu quero comentar que assim, eu ajudo a fazer as coletas de medula, né? Então assim, eu faço coleta tanto no centro cirúrgico como nas máquinas para os pacientes, e eu acho que dá para ser doador, sabe? Eu acho que é uma coisa simples, não vai fazer falta, não perde o órgão, e eu acho que fico à disposição até para tirar dúvidas, angústias, né? Para as pessoas se informarem bem, quem tem medo, para poder ser doador, porque eu acho que o que eu sinto é que quem acaba doando se sente super bem depois, sabe? Tem uma energia boa aí. Então, acho que vale a pena arriscar. A lei do retorno, né? Que fez o bem e ele retorna, ele volta, né? Com certeza. Você planta e vai colher, né? É isso aí. Doutora Ana Sinira Franco Marré, hematologista e hemoterapeuta, representando hoje no Ação Urbana a AMIO, a UCIP, da Associação de Medula Óssea do Estado de São Paulo. E muito obrigado mais uma vez pela sua presença e sucesso na campanha. E sábado estarei lá na quadra da Vila Maria, dia 22/10, entre 10 e 4 da tarde, para fazer a doação, para fazer essa participação. Antes do encerramento, queria lembrar você que o Ação Urbana ele tem as suas reprises, os seus repetecos aí, próxima quinta-feira, às 13 horas, e na próxima sexta-feira, às 15 horas. E lembrando que na quinta-feira, às 13 horas, o Ação Urbana ele antecede o programa Momentos, da nossa querida amiga Dercila Bastos, tá ok? E encerramos o programa de hoje com um texto do Richard Bach, que se chama Nunca Pare de Sonhar. E diz assim o texto: havia no alto de uma montanha 3 árvores. Elas sonhavam com que iriam ser depois de grandes. A primeira, olhando as estrelas, disse: eu quero ser o baú mais precioso do mundo e viver cheia de tesouros. A segunda, olhando um riacho, suspirou: eu quero ser um navio bem grande para transportar reis e rainhas. A terceira olhou para o vale e disse: quero crescer e ficar aqui, no alto da montanha. Quero crescer tanto que as pessoas, ao olharem para mim, levantem os olhos e pensem em Deus. Muitos anos se passaram, as árvores cresceram. Surgiram 3 lenhadores que, sem saber do sonho das árvores, cortaram as 3.
A primeira árvore acabou se transformando num coxo de animais coberto de feno. A segunda virou um barco de pesca, transportando pessoas e peixe todos os dias. A terceira foi cortada em vigas e deixada num depósito. Desiludidas, as 3 árvores lamentaram os seus destinos. Mas, numa certa noite, com o céu cheio de estrelas, uma jovem mulher colocou seu bebê recém-nascido naquele coxo. De repente, a árvore percebeu que continha o maior tesouro do mundo. A segunda, certo dia, transportou um homem que acabou por dormir no barco. E quando uma tempestade quase afundou o barco, o homem levantou-se e disse: paz. E imediatamente as águas se acalmaram, e a árvore, transformada em barco, entendeu que transportava o rei dos céus e da terra. Tempos mais tarde, numa sexta-feira, a árvore espantou-se quando as vigas foram unidas em forma de cruz e o homem foi pregado nela. A árvore sentiu-se horrível vendo o sofrimento daquele homem, mas logo entendeu que aquele homem salvou a humanidade e as pessoas logo se lembrariam de Deus ao olharem para a cruz. O exemplo das árvores é um sinal de que é preciso sonhar e ter fé. Sempre. Não importa o tamanho dos sonhos que você tenha, sonhe muito e sempre. Mesmo que seus sonhos não se realizem exatamente como você desejou, saiba que eles se concretizarão da maneira que Deus entendeu ser a melhor para você. Abre aspas. Uma nuvem não sabe por que se move em tal direção e em tal velocidade. Sente apenas um impulso que a conduz para esta ou aquela direção. Mas o céu sabe os motivos e os desenhos por trás de todas as nuvens. E você também saberá quando se erguer o suficiente para ver além dos horizontes. Muito obrigado pelo carinho, pela audiência de todos vocês. E aí, assim, estão me pedindo aí da produção, estão falando para falar sobre a campanha, repetir o horário. Então vamos lá. A Daniela da Amio está pedindo a campanha de doação de medula óssea, dia 22 de outubro, sábado, das 10 às 16 horas, na Escola de Samba Unidos de Vila Maria, Rua Cabo João Monteiro da Rocha, 448, no Jardim Japão. Acho que legal. O telefone de lá é 21767000. Né? E o site da Amio, que acho que é mais fácil para vocês escolherem o maior número de informações, www.amio.org.br. Amio, né, se escreve A-M-E-O, amio.org.br. E aí lembre-se das 3 arvorezinhas, seja qual for o seu sonho, ele é possível se tornar realidade, depende de você. Acredite. E aí, encerrando, lembrando que há pensamentos que são como orações. Seja qual for a posição do corpo, a alma se encontra de joelhos. Pense o que você quer e ore. Muito obrigado pelo carinho da sua atenção e até a próxima terça-feira, às 11 horas, com mais um Ação Urbana. Até lá.